Há um instante sagrado em que a alma percebe que o dinheiro não é inimigo, mas mensageiro. Ele não chega para punir, nem para testar. Ele vem como um espelho silencioso, refletindo o que o coração acredita merecer. E por isso, tantas mulheres o veem partir rápido, como se cada nota carregasse o eco de uma culpa antiga. A culpa de desejar, a culpa de gastar, a culpa de ser abundante em um mundo que ensinou que o amor espiritual precisa ser pobre. Florence Scovel Shinn dizia: o medo é apenas fé invertida, e quando gastamos com medo, é como se disséssemos ao universo: não confio que volte, mas há uma lei invisível, antiga como a própria luz, que devolve multiplicado tudo o que é dado com amor. O dinheiro, assim como o ar, não foi feito para ser contido, foi feito para fluir, respirar, circular, retornar. Talvez você tenha aprendido desde cedo que gastar é perigoso. Talvez tenha visto alguém perder tudo e jurou, em silêncio, que nunca repetiria aquele destino. Mas nesse juramento nasceu também um bloqueio. A promessa de se proteger se tornou uma prisão, e o dinheiro, sensível à vibração do medo, passou a se afastar, como um pássaro assustado. Florence chamava o dinheiro de amigo obediente. Ela dizia que ele responde à palavra com a mesma prontidão de um servo fiel. Por isso, cada vez que você pensa, eu não posso, o dinheiro escuta. Cada vez que você paga com pressa, ele sente. E cada vez que você gasta com culpa, ele aprende que não é bem-vindo. Mas hoje algo começa a mudar. Hoje você ouvirá uma nova forma de conversar com o dinheiro. Não com ordens, mas com amor. Não com medo, mas com fé. Porque quando o coração abençoa, o universo devolve. E o segredo que Florence ensinava está escondido em uma única atitude: gastar com gratidão, não com culpa. Imagine por um instante que cada gasto é uma oração em movimento. Um fio de energia que parte de você e, ao invés de se perder, desenha um círculo perfeito no invisível, retornando multiplicado. Agora, respire essa imagem. O dinheiro que sai com amor, volta com alegria. A palavra é a ponte entre ambos. E a culpa? A culpa é apenas a névoa que impede você de ver o círculo se fechar. Muitas mulheres vivem o mesmo ciclo. Recebem, gastam e logo sentem o peso do arrependimento. Como se o universo fosse um juiz e o dinheiro uma prova de vaidade. Mas o divino não pune o belo, nem reprova o prazer de viver. O divino flui onde há paz, e a prosperidade floresce onde há aceitação. Florence dizia: tudo o que você gasta com amor volta multiplicado sob a graça divina e de modo perfeito. Essa é uma das frases mais poderosas já escritas sobre prosperidade, mas poucos entendem seu real significado. Ela não fala apenas do dinheiro que volta, fala da energia que é liberada quando a culpa se dissolve, porque o verdadeiro milagre não é ver o saldo crescer, e sim sentir que o coração se abriu. Talvez hoje, pela primeira vez, você comece a lembrar dessa verdade. A prosperidade não é conquista, é permissão. Não é esforço, é rendição. E para recebê-la, você precisa liberar o medo de perder. Gastar com culpa é orar pela falta. Gastar com amor é afirmar: eu confio que o fluxo divino me sustenta. Feche os olhos por um instante. Imagine-se diante de uma pequena chama dourada. Ela representa o dinheiro, mas também a fé. Toda vez que você paga uma conta, entrega uma oferta, compra algo para si, essa chama acende, e a forma como você pensa naquele momento define o brilho que ela terá. Se você pensa, é muito caro, ela treme. Se você pensa, nunca mais terei, ela se apaga. Mas se você diz, em silêncio, eu gasto com amor, e o dinheiro volta multiplicado sob a graça divina e de modo perfeito, essa chama se expande, e uma nova luz começa a nascer ao seu redor. Essa frase é o código, mas ainda há algo mais profundo escondido nela, algo que Florence não dizia de forma direta, porque sabia que o coração precisaria amadurecer para entender. Ela falava em modo perfeito, e modo perfeito significa sem esforço, sem medo, sem pressa. O dinheiro que volta com leveza não precisa ser perseguido. Ele é atraído pela vibração de descanso. E essa é a primeira chave do mistério que hoje começa a se revelar a você. O dinheiro é descanso materializado.
A culpa é tensão espiritual, e nenhuma energia de tensão pode reter o que nasceu do descanso. Por isso, antes de receber mais, você precisa aprender a se perdoar por tudo o que já gastou. Perdoar-se por cada escolha que veio do medo, por cada vez que sentiu culpa ao se cuidar, por cada presente negado a si mesma em nome de uma falsa humildade. A prosperidade não floresce no terreno da vergonha. Ela floresce onde há perdão. Florence dizia: a palavra é uma semente, e toda semente precisa de terra boa. A culpa é solo árido. O amor é o humus fértil da fé. E a nova semente que você planta hoje é esta: eu gasto com amor, e o que dou retorna multiplicado, sob a graça divina e de modo perfeito. Repita essa frase em silêncio. Deixe que ela penetre como um perfume suave. Não há pressa, não há cobrança, apenas entrega. Volte a este vídeo por 7 noites seguidas. A cada vez que ouvir estas palavras, a culpa se dissolverá um pouco mais, e você começará a sentir algo que não sentia há muito tempo: confiança. A confiança de que o dinheiro não é um peso, é um mensageiro. E ele só espera o seu sim para voltar. Nos próximos instantes, você entenderá algo que mudará para sempre a forma como você gasta, doa e recebe. Um segredo sobre a linguagem silenciosa que o dinheiro entende. Uma linguagem que não está nas palavras faladas, mas nas emoções sentidas. E é nesse ponto, quando o coração começa a confiar, que o verdadeiro segredo se aproxima. Há algo que o dinheiro ouve antes mesmo que você o toque: a emoção. Antes que o cartão encoste na máquina, antes que a nota saia da carteira, ele já percebe o tom do seu coração. O dinheiro é sensível. Ele não fala a língua das palavras, fala a língua da energia. E essa linguagem invisível é o que Florence Scovel Shinn chamava de a vibração secreta da fé. Ela dizia que a palavra é lei, mas o sentimento é o selo. Ou seja, o universo não responde ao que você diz por fora, mas ao que você sente por dentro. É por isso que tantas pessoas afirmam "eu confio", mas continuam vendo o mesmo resultado, porque a palavra foi dita, mas o coração ainda segurava o medo. E o dinheiro, como servo fiel, obedeceu à vibração que dominava, não à frase que soava bonita. Você pode repetir 1000 vezes: "eu sou próspera", mas se o corpo ainda treme ao gastar, o decreto não se cumpre, porque o dinheiro, como um rio, só flui onde há paz. E toda vez que o medo diz "e se faltar?", o rio se estreita, a corrente perde força e a abundância se recolhe. Mas quando a emoção se alinha à fé, algo extraordinário acontece. A energia muda de direção. O que antes parecia perda se transforma em plantio. O que parecia gasto torna-se investimento divino. E o que parecia culpa se revela como amor em movimento. O dinheiro entende o que o coração sente, e quando o coração diz "obrigada", o universo responde "ainda mais". Por isso, Florence ensinava que cada gasto deveria ser uma bênção. Ela abençoava suas contas antes de pagá-las. Dizia: "eu as agradeço, pois representam serviços já recebidos, e sob a graça, todo o dinheiro que sai de mim volta multiplicado". Essa pequena oração transformava cada pagamento em um ato de poder, não de perda, mas de confiança. Talvez você nunca tenha olhado uma conta com amor, mas o amor é o maior multiplicador do universo. O amor dissolve a resistência. O amor abre o canal. E é o amor que ensina o dinheiro a voltar. O dinheiro não é racional, é espiritual. Ele se comporta como um espelho da sua fé. Se você o abençoa, ele reflete bênção. Se o teme, ele reflete distância. Por isso, o que você sente ao gastar é mais importante do que o quanto você tem. A emoção é o código secreto da abundância. Há uma história que Florence contava sobre uma mulher que vivia pedindo prosperidade, mas toda vez que precisava pagar algo, suspirava e dizia: "Lá se vai meu dinheiro". E Florence lhe respondeu: "E ele vai mesmo, porque você o expulsa com as suas palavras". A mulher aprendeu a dizer: "Lá vai o meu dinheiro", e ele volta em dobro, sob a graça e de modo perfeito. Em poucas semanas, sua vida financeira começou a mudar. Não porque as circunstâncias externas mudaram, mas porque o tom vibracional de sua palavra mudou. A culpa cria ruído, a gratidão cria música, e o dinheiro dança com quem toca a melodia certa. Por isso,
Quando você for pagar algo, respire e diga em silêncio: o que sai de mim volta multiplicado. Tudo o que dou é abençoado. Essa pequena mudança transforma o ato comum de pagar em um ritual espiritual. Perceba, não é sobre fingir que não há contas, mas sobre honrar o fluxo que as sustenta. Porque cada conta paga é um elo do ciclo divino. Você recebeu, usou, e agora devolve o fluxo ao mundo. E o universo responde à gratidão com mais abundância. Mas há algo mais sutil, e é aqui que o mistério começa a se revelar. Florence dizia que o dinheiro é uma corrente viva, e o que define a direção dessa corrente é a intenção silenciosa. Se você gasta com culpa, o dinheiro segue o caminho do medo e volta na forma de novas dívidas, de gastos imprevistos, de repetições. Mas se você gasta com alegria, ele segue o caminho da graça e volta na forma de oportunidades, presentes e sincronicidades inesperadas. A vibração do gasto é a vibração do retorno. Tudo o que você dá com medo, volta com resistência. Tudo o que você dá com amor, volta com fluidez. E é por isso que Florence chamava o dinheiro de servo do espírito. Ela sabia que a matéria obedece à consciência. Por trás de cada número, há uma energia viva esperando por direção. Então, hoje, faça um pequeno exercício. Pegue uma nota, qualquer valor, e segure-a entre as mãos. Sinta o calor que ela traz. Ela já passou por tantas histórias, risos, lágrimas, bênçãos, culpas. Agora ela está com você, e você tem o poder de purificar essa energia. Diga, em silêncio: eu abençoo este dinheiro. Ele está limpo, leve e livre para voltar multiplicado sob a graça e de modo perfeito. Essa frase é uma consagração. Ela limpa o campo vibracional entre você e a matéria. E o dinheiro, ao ser abençoado, se torna ponte, não peso. É nesse ponto que a culpa começa a se dissolver. Porque quando você entende que o dinheiro é a extensão do amor divino, não há mais espaço para vergonha. Deus não se ofende quando você prospera. Deus se expande em você quando você confia. A culpa nasceu da crença de que espiritualidade e abundância não podiam coexistir. Mas isso nunca foi verdade. A verdadeira fé não é renúncia, é comunhão. E prosperar é apenas outra forma de servir à luz. O dinheiro é o rio que leva a fé à matéria. E você é a guardiã das margens. Se as margens são de medo, o rio se estreita. Se são de amor, ele se alarga. O fluxo obedece ao sentimento. E neste instante, enquanto você ouve, algo começa a se alinhar dentro de você. Um antigo peso se desfaz, uma nova confiança desperta. Porque no fundo, você sempre soube que a culpa não era sua. Era um eco de vozes que não sabiam o quanto o amor divino é generoso. O dinheiro não castiga. Ele responde. E hoje, ele começa a responder a sua nova vibração. Volte a este vídeo por 7 noites seguidas. Cada vez que ouvir estas palavras, imagine o dinheiro como uma luz dourada circulando pelo seu lar. A cada repetição, o medo se dissolverá um pouco mais, e a fé tomará o lugar da tensão. O que antes parecia bloqueio se transformará em bênção, e quando você menos esperar, perceberá algo misterioso, um presente inesperado, um pagamento antecipado, uma oferta, um sinal. Porque o universo sempre responde a quem abençoa. Mas há ainda uma revelação mais profunda, algo que Florence chamava de o código da multiplicação, um princípio oculto que explica por que o dinheiro dado com amor sempre volta, e volta em dobro. É sobre isso que falaremos a seguir. E é nesse silêncio, onde o coração se abre à confiança, que o verdadeiro código começa a se revelar. Há uma lei silenciosa que governa o fluxo da vida. Ela não pertence ao mercado, nem à lógica dos números. Ela responde apenas ao som do coração. Florence Scovel Shinn a chamava de Lei do Retorno Abençoado e dizia que tudo o que é dado com amor retorna multiplicado, sob a graça e de modo perfeito. Mas o que poucas pessoas compreenderam é que essa lei não é sobre quantidades, é sobre vibrações. Quando você dá algo e sente culpa, a energia se fecha. O universo entende que você ainda não está pronta para receber. Mas quando você dá algo e sente amor, a energia se expande. E o universo entende que você se tornou um canal confiável. E é aí que o código se ativa. O dinheiro, a ajuda, as oportunidades, o bem-estar
tudo começa a circular de volta para você. Não por esforço, mas por merecimento vibracional. Florence dizia: não é o que você dá, é o sentimento com que dá. E esse sentimento é a chave do retorno. A multiplicação não é uma bênção externa, é o reflexo da sua consciência interna. Quando o coração se abre, o universo espelha. Quando você abençoa o que sai, o divino prepara o caminho do retorno. Talvez você tenha acreditado que prosperar exige controle, estratégia, sacrifício. Mas a abundância não é conquistada, ela é liberada. Ela estava sempre ali, esperando a sua permissão para fluir. E essa permissão começa quando você para de gastar com culpa. Quando você entende que o ato de gastar é o ato de semear. O dinheiro não vai embora. Ele viaja, leva o seu nome e volta carregado das intenções que você depositou nele. Se você o envia com medo, ele volta perdido. Se o envia com amor, ele volta multiplicado. E aqui está o código que Florence ensinava aos seus alunos, quase em segredo. Eu gasto com amor, e o dinheiro volta multiplicado sob a graça divina e de modo perfeito. Ela pedia que repetissem essa frase antes de qualquer gasto, até que o coração realmente a sentisse. Porque quando o sentimento e a palavra se unem, o invisível responde. Essa é a diferença entre decretar e criar. Decretar é falar, criar é sentir. E o dinheiro só responde à criação, não à repetição vazia. Por isso, o modo perfeito de Florence significa sem resistência, significa sem medo, significa com paz. Quando a mente descansa, a energia se organiza e o universo começa a trabalhar a seu favor, silenciosamente, sem pressa, mas com precisão divina. Você não precisa controlar como o dinheiro voltará. Ele voltará, porque o amor sempre cumpre seu próprio ciclo. E toda palavra de fé, uma vez lançada, encontra seu caminho de volta à fonte. Feche os olhos por um instante e imagine o seguinte: você está em um campo dourado e o vento sopra levemente sobre as flores. Cada flor é uma semente de palavra, plantada em diferentes momentos da sua vida. Algumas flores são tímidas, outras estão em plena expansão, mas há uma em especial, a semente do merecimento, que começa a brilhar. Ela desperta quando você diz: eu gasto com amor. E à medida que você repete, ela floresce em espirais de luz, liberando uma energia que sobe ao céu e desce novamente como chuva de bênçãos. Esse é o código em ação. A multiplicação não é um milagre distante, é uma reação natural à vibração do amor. E quanto mais você confia, mais rápido o retorno acontece, porque a fé é a frequência mais veloz do universo. Ela atravessa o tempo e dobra as circunstâncias. A fé fala uma vez e descansa. E é nesse descanso que o dinheiro volta, silencioso, certeiro, perfeito. Mas há uma condição espiritual que precisa ser compreendida. A culpa não pode acompanhar o código. A culpa anula a colheita. Ela diz ao universo: eu não mereço. E o universo, obediente, suspende o fluxo. Por isso, o primeiro passo para ativar o código da multiplicação é o perdão. Perdoar-se pelas vezes em que acreditou que não sabia lidar com o dinheiro. Perdoar-se por ter se endividado. Perdoar-se por ter dado demais sem se sentir merecedora. Perdoar-se por cada gasto movido pela pressa ou pelo medo. Nada disso foi erro, foi aprendizado vibracional. E agora, o ciclo se fecha. Repita, com serenidade: eu me perdoo por ter gasto com culpa. Eu agora gasto com amor. E o dinheiro volta multiplicado sob a graça divina e de modo perfeito. Essa é a frase que limpa o campo. Essa é a chave que abre o fluxo. Volte a este vídeo por 7 noites seguidas. Cada vez que você repetir esta frase, imagine o dinheiro voltando a você em forma de tranquilidade, oportunidades e presentes inesperados. A cada noite, o campo vibracional se reprograma e o universo reorganiza o caminho para que a abundância encontre você, sem esforço, sem medo, sob a graça e de modo perfeito. Você não está pedindo prosperidade, está se lembrando dela, porque a prosperidade é o estado natural da alma em paz. Agora, imagine o dinheiro como uma corrente dourada fluindo em volta do seu corpo. Ela passa pelas suas mãos, pelos seus pés, pelo coração. Sinta o calor suave. Essa é a energia do fluxo divino.
Ela não cobra, não julga, não pesa. Ela simplesmente flui, porque reconhece o amor como a sua origem. O dinheiro não precisa ser dominado, precisa ser abençoado. E toda vez que você o abençoa, ele retorna para agradecer. Quando você gasta com culpa, você fecha a porta. Quando você gasta com amor, você a escancara e o universo entra. E há ainda algo mais, algo que poucas mulheres já perceberam. O dinheiro tem memória vibracional. Ele se lembra da emoção com que foi entregue. Por isso, quando você paga com alegria, esse dinheiro carrega a vibração da gratidão e procura o caminho de volta até você. Ele circula pelo mundo até encontrar novamente a sua assinatura vibracional. É assim que as bênçãos retornam. É assim que o código se cumpre. Florence dizia que a palavra justa, falada com fé, muda o destino. E essa palavra hoje está sendo pronunciada por você. Porque a cada vez que você repete, eu gasto com amor, o universo ouve, eu confio. E a confiança é a senha da abundância. Nos próximos instantes, você aprenderá a prática final. O ritual do retorno, um exercício espiritual que sela o código e estabelece o descanso vibracional. É a etapa em que a fé deixa de ser esforço e se torna fluxo. E é nesse ponto, onde a alma se entrega ao descanso, que a verdadeira multiplicação começa a acontecer. Há um instante em que a alma entende que já não precisa pedir, apenas permitir. Esse instante é o nascimento da verdadeira prosperidade. Quando você para de olhar para o dinheiro como um juiz e passa a vê-lo como um mensageiro divino, o medo se desfaz e a abundância começa a se mover novamente em sua direção. Florence Scovel Shinn chamava esse estado de a fé que descansa, a confiança tranquila de quem sabe que a palavra já foi ouvida e que o retorno é certo. Você não precisa mais se desculpar por desejar. O desejo é a forma que Deus escolhe para te mostrar o que já é seu em potencial. O dinheiro não chega para te provar algo. Ele chega para confirmar o que você já permitiu. E o que você permite, você multiplica. Essa é a essência do ritual do retorno. Uma prática silenciosa, mas poderosa, que reconecta o coração ao fluxo natural da abundância. Agora, imagine uma cena simples. Você à mesa, uma vela acesa e diante de si uma pequena quantia. Pode ser uma nota, uma moeda ou até uma lembrança simbólica do que representa a prosperidade para você. Respire, toque esse símbolo e diga, em silêncio: eu gasto com amor, e o dinheiro volta multiplicado sob a graça divina e de modo perfeito. Essa frase é o decreto, mas o que a transforma em milagre é o sentimento que a acompanha. Sinta gratidão, sinta alívio, sinta paz. Não é uma ordem ao universo, é um gesto de comunhão. Você está devolvendo à vida o que recebeu, em forma de amor. E o amor, quando devolvido, nunca volta vazio. Repita mentalmente: o que sai de mim, retorna a mim em dobro. Eu dou com amor e recebo com graça. Essa é a vibração da multiplicação. Durante 7 noites, antes de dormir, faça esse pequeno ritual. Não há necessidade de grandes cerimônias. Apenas segure o símbolo entre as mãos, feche os olhos e diga a frase sagrada. Visualize o dinheiro como uma corrente de luz dourada fluindo ao redor da sua casa. Imagine essa luz entrando pelas janelas, abraçando suas contas, seus sonhos, seus filhos, seus projetos, e veja-a retornando, multiplicada, suave, abençoada. Esse é o ritual do retorno. Ele reeduca o subconsciente a associar o gasto ao fluxo, e não à perda. Cada vez que você o pratica, o cérebro grava uma nova mensagem: eu sou segura para prosperar. E quando o subconsciente acredita, o universo obedece. Florence dizia: a fé fala uma vez, e depois descansa. Então, após o ritual, apenas descanse. Não espere, não calcule, não duvide. Descanse. Porque o descanso é o selo da fé. E tudo o que é selado com fé, retorna multiplicado. Há mulheres que, depois de praticarem esse simples gesto por 7 noites, relataram ver milagres discretos. Uma dívida quitada inesperadamente, uma venda repentina, um presente, um convite, um sinal. Mas o verdadeiro milagre não foi o dinheiro que chegou, foi o peso que saiu, foi a culpa que finalmente se dissolveu. A culpa é o maior bloqueio da prosperidade feminina. Ela nos faz acreditar que ser espiritual é se conter,
Mas o divino nunca pediu contenção, pediu confiança. A mulher espiritual não nega o dinheiro, ela o consagra. E consagrar é abençoar tudo o que passa por suas mãos, porque tudo o que é abençoado se multiplica. O dinheiro não é o inimigo da alma, é o instrumento da fé. E quando você aprende a tratá-lo com amor, ele volta trazendo mais amor. Por isso, a partir de hoje, transforme cada gasto em oração, cada conta em gratidão, cada oferta em semente e cada palavra em decreto. Porque a fé verdadeira não separa o sagrado do cotidiano, ela os une. Florence dizia: o invisível responde à palavra com fé, e a sua palavra agora é luz. Você aprendeu o código, e o código se resume a isto: abençoe o que sai, ame o que fica, confie no que volta. Repita mais uma vez, em voz suave, como quem sela um pacto divino: eu gasto com amor, e o dinheiro volta multiplicado sob a graça divina e de modo perfeito. Essa é a senha vibracional da abundância. Essa é a oração silenciosa da mulher que se reconciliou com o fluxo. Volte a este vídeo sempre que desejar sentir esta paz. A cada vez que ouvir estas palavras, o poder desta oração se renova em você. O dinheiro voltará, não porque você o pediu, mas porque você permitiu. E tudo o que é permitido pelo amor, o universo faz prosperar. Agora, entregue-se. Deixe que a fé repouse onde antes habitava o medo. Deixe que o fluxo siga o seu curso. O dinheiro é apenas o reflexo da confiança em movimento. E a confiança é a forma mais pura de oração. Está feito. Sob a graça e de modo perfeito. A palavra foi dita, e o círculo se fechou em luz. Escreva nos comentários: eu gasto com amor, e o dinheiro volta multiplicado sob a graça divina e de modo perfeito. Esta é a sua declaração de fé, e o universo já ouviu.